Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Evidência, o podcast do Departamento de Medicina e Saúde aqui da PUC-Rio. Eu sou Milene Coura, jornalista, e hoje eu vou conversar sobre diabetes com a especialista professora Cláudia Piper, professora colaboradora do curso de endocrinologia da PUC-Rio. Professora, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a você, Milene, pelo convite. Para quem está assistindo a gente agora e que por um acaso acha difícil, mas que ainda não me conheça, você pode só fazer uma breve apresentação? Um prazer. Milene, na realidade, nós estamos na especialidade já há muitos anos e eu fiz minha formação de especialização em endocrinologia e em seguida o mestrado e o doutorado pela UFRJ. Também faço parte atualmente do corpo docente e da coordenação como colaboradora da pós-graduação em endocrinologia da PUC-Rio, que funciona no IED, no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia no Centro. E também temos a oportunidade de ser membro, da Sociedade Brasileira de Diabetes, no Departamento de Educação, e coordeno o Departamento de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Diabetes. E sou especialista em transtornos alimentares também, pela Academy for Eating Disorders, e faço parte do capítulo hispano-latino-americano da Academy for Eating Disorders. Então vocês viram que a gente está com uma especialista no assunto para conversar com a gente sobre diabetes e tirar um monte de dúvida que nós temos. Cerca de 20 milhões de pessoas têm diabetes hoje no Brasil e estima-se que o número quase dobre quando o assunto é diagnóstico de pré-diabetes. Professora, você pode explicar para a gente o que é pré-diabetes? Sim, na realidade, o que hoje em dia está se tendo mais cuidado e a gente tem que ter mais atenção, porque o diagnóstico de diabetes é mais simples. Se você tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, sendo feito em mais de uma vez, e se tiver também acompanhado de algum sintoma ou sinal do diabetes, como por exemplo, urinar muito, beber muita água, ter muita sede, muita fome também, ou apresentar dificuldade na cicatrização de feridas, ou problemas de formigamento nas pernas, algum tipo de dormência, e são sintomas que vão fazer com que você suspeite do quadro de diabetes. E se a pessoa, em qualquer horário do dia, também tiver uma glicemia maior ou igual a 200 colhida no laboratório, também já é diagnóstico de diabetes. Então, maior ou igual a 126 de jejum, ou maior ou igual a 200, associado a esses sintomas em qualquer momento do dia. Mas, em se tratando de pré-diabetes, chega uma pessoa que vai fazer, por exemplo, um check-up e descobre que a glicemia dela está com 123. Ela já tem diabetes? Ela só fez essa glicemia nesse check-up e apenas nesse momento deu 123. Não, ela ainda não tem, ela está no quadro de pré-diabetes. E aí, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai orientar para ir no endocrinologista para conseguir, então, saber se é realidade esse diagnóstico. Fazendo um teste de tolerância oral à glicose, o que é esse teste? A pessoa chega no laboratório, em jejum, ela fica lá paradinha, ela colhe o sangue, depois ela colhe 2 horas após um estímulo com 75 gramas oral de glicose, que é uma espécie de uma limonada muito adocicada. Fica lá sentadinha, 2 horas depois ela colhe o sangue, e quando vem o resultado, se esse resultado estiver entre 140 e 199, significa que ela tem um pré-diabetes nessas 2 horas depois que ela colheu. Então, acima de 140, a partir de 140, acima de 140 até 199, ela tem esse diagnóstico pré-diabetes. Mas, associado a isso, as pessoas também pedem o que se chama hemoglobina glicada. Sim. Ou, anteriormente, chamada hemoglobina glicosilada. Em alguns lugares, em alguns países da Latinoamérica ainda se chama assim. Então, o que acontece? O que a hemoglobina glicada é? Ela é a média das glicemias nos últimos 3 meses. E ela vai verificar no sangue da pessoa mais intensamente no último mês. Porque 50% desse resultado está relacionado a esse último mês dessa hemoglobina glicada. É como se fosse um filme da glicose da pessoa no sangue. E aí, essa hemoglobina glicada, digamos, ela está 5,7. Isso é diabetes? Não, mas vai fazer com que aquele profissional de saúde que fez o check-up suspeite de um pré-diabetes. E por isso a importância de fazer a investigação para ver se tem pré-diabetes. Exatamente.
Principalmente se essa pessoa, na realidade, ela tiver uma questão de excesso de peso, se ela for sedentária, se ela tiver, sobretudo, também contribuindo para isso, um quadro físico que chame a atenção, ou obesidade, ou gordura visceral, localizada sobretudo em abdômen. Além disso, se essa pessoa tem triglicerídeos elevados, LDL colesterol alto, o HDL colesterol baixo, que é o colesterol do bem, o colesterol herói, como a gente chama, né? O HDL colesterol, aquele que aumenta quando a gente faz atividade física, você chama de herói, ele é forte. E aí ele tem que estar alto para prevenir as doenças cardiovasculares. Porque qual é o risco que a pessoa tem de ter pré-diabetes? Por que todo mundo, inclusive a Sociedade Brasileira de Diabetes, em plena ação sobre isso, tanto a nível de Ministério Público como nas câmaras municipais de cada estado. Em São Paulo teve movimento essa semana em relação a isso. Porque justamente o pré-diabetes que vai levar muitas vezes a uma situação de um infarto inesperado, uma insuficiência coronariana inesperada. Por quê? Essa glicemia ela não está lá com o diagnóstico 126. A pessoa está com 124, 125, mas quando ela se alimenta, a glicemia dela sobe. Fica lá entre 140 e 199, beleza. E aí? O que significa isso? O organismo dela está com essa glicemia alta, minando, entre aspas, né, as paredes do endotélio vascular. E aonde nosso organismo é feito, né, composto de artérias e veias, e claramente as artérias coronarianas implicam e são muito com esse constante processo inflamatório acontecendo ali, vai acabar levando às vezes um infarto silencioso, uma situação assim delicada, porque a pessoa que tem já diabetes instalado propriamente dito, o que mais atemoriza ela é também a doença cardiovascular, o que mais leva o paciente a um óbito se não tratado esse diabetes adequadamente, essa glicemia adequadamente. Entendi. Então é bastante coisa, né? Detalhe. E aí você pergunta, né? E a pessoa vai ficar apavorada quando tem um pré-diabetes? Será que tem chance dela reverter essa situação? O pré-diabetes tem como reverter? Na realidade, se aquela pessoa tem um excesso de peso ou ela tem realmente já obesidade, se ela consegue perder em torno de 10% do peso corporal, tiver atividade física orientada, né, e feita de acordo com o que é necessário, organizada, aquela atividade física diária, organizada, orientada, e for, né, com isso aumentando a sua capacidade de educar a sua alimentação, então ela precisa de um profissional nutricionista para orientar a sua alimentação e acompanhar. Com isso, ela vai ter realmente uma grande chance de não vir a desenvolver o diabetes. Entendi. E isso é muito importante, porque você tem que agir naquele momento, né? Claro que a educação é a base de tudo. Então, se você não tiver uma pessoa orientada adequadamente e ela entender o que é tão importante ela ter uma alimentação saudável, equilibrada, verduras, legumes e frutas, nada em excesso, pode comer algum doce, sim, desde que ela esteja orientada para isso. Sim. Né? E dentro do que ela pode, mas evitar as frituras, as gorduras, as comidas que são condimentadas. E no último Congresso Internacional de Obesidade falou-se muito dos alimentos ultraprocessados, que são alimentos que na realidade fazem muito mal à saúde, que cada vez mais são um alerta para todos. E que o consumo não para de aumentar. E não para de aumentar. Então, os ultraprocessados são realmente um risco muito grande para o desenvolvimento, não só de pré-diabetes, mas do próprio diabetes em si, e obesidade. E é claro que não tem razão para isso. Alimento bom não é o da prateleira, alimento bom é aquele que você pode colher, é aquele que você pode escolher. Então, quanto menos empacotado, quanto menos não rotulado, não embalado. O negócio é descascar e não desembalar, né? O negócio é descascar e não desembalar. Em que momento o pré-diabetes vira diabetes? No momento em que não existe, o organismo perde a capacidade de produzir insulina como deveria. O diabetes só acontece quando existe uma perda parcial ou total da capacidade do pâncreas, mais especificamente das células beta que existem no pâncreas, de produzir insulina. Então, quando a pessoa perde a capacidade total, ela vai desenvolver o diabetes tipo 1, que acontece nas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos jovens, e que é muito rápido, os sintomas acontecem de forma muito rápida. A
A pessoa começa a perder peso de uma forma muito rápida, em cerca de dias, uma semana. Ela começa a urinar muito, beber muita água, chama a atenção muitas vezes pelo hábito cetônico que aquela criança, aquele pré-adolescente possa ter. Se tratar de um bebê, por exemplo, ela começa a urinar muito na fralda e pode juntar formigas naquela fralda que foi dispensada, é um sinal de alerta, que a urina está com açúcar. E aí tem que tratar imediatamente, porque pode entrar numa emergência aguda em diabetes, que a gente chama de cetoacidose diabética. E a cetoacidose, por isso, por esses corpos cetônicos que são produzidos, porque está faltando, sobra açúcar no sangue, mas falta o metabolismo do organismo. Então o organismo começa a utilizar outras fontes de energia, começa a queimar gorduras, começa a queimar proteínas, isso dá um hábito cetônico, um ácido de maçã azeda. Então ela entra em respiração aumentada, chamada respiração de Kumail, pode ter uma dor abdominal. Realmente é uma situação de emergência que tem que ser acompanhada e tem mesmo às vezes internar na unidade de terapia intensiva. Então ela começa a insulinizar e tratar naquele momento. Isso é o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, que é mais frequente, que constitui 90% desses casos todos que você falou, que são cerca de 20 milhões de casos no Brasil, o diabetes tipo 2, que é mais frequente, ele acontece de maneira silenciosa. E esse é o grande risco. Porque a pessoa pode ter já diabetes e não saber. Se ela tem um histórico forte de diabetes na família, uma hereditariedade marcante, avós, tios, tias, irmãos, ela está com excesso de peso, ela tem 40 anos ou mais, passou, né, por uma avaliação, né, está com elevação dos triglicerídeos, aquilo que eu falei, uma dislipidemia, sobretudo elevação dos triglicerídeos, redução do HDL colesterol, uma cintura abdominal aumentada, se ela já está com gordura também depositada no fígado, que se chama, que está muito em voga no momento de esteatose hepática, ela é uma candidata a desenvolver ou já ter até um quadro de diabetes tipo 2 sem saber. Ela pode ter uma síndrome metabólica, que compõe um quadro de resistência para a insulina G, a insulina que ela produz não age de acordo como deveria, não se liga nos receptores que deveriam ter nas células lá direitinho, não funciona da forma que deveria. Então o que acontece? Ela começa, às vezes, a ter uns aumentos da glicose sem perceber. A glicemia dela de jejum ainda está dentro do normal, porém, a glicemia pós-refeição não, ela não sabe. E aí, ela acaba e já tem diabetes tipo 2 sem saber. E às vezes passa anos sem o diagnóstico. Por quê? Porque às vezes passa anos sem ter sinais nem sintomas também. Ela não está urinando muito, não está bebendo muita água, mas até que de repente ela vai num rodízio de pizza, aí passa a noite toda fazendo pipi, quer dizer, urinando mais, tendo mais sede. Não, mas isso é porque eu fui no rodízio de pizza. Então, algumas situações de extrapolação de excesso de alimentação acabam sendo fatores disparadores. Mas aí o que acontece? Tem uma forte situação que aconteça, um choque emocional muito grande, às vezes, que pode disparar mais rapidamente esse processo, desequilibrar o organismo dela, perde o emprego, aquilo mexe tanto com aquela pessoa que ela acaba abrindo realmente o quadro de diabetes tipo 2. Aí começa a ter sintomas. E às vezes não. Aí vai fazer um exame realmente lá do admissional dela para um outro emprego. Aí está lá com a glicemia de 180. Mas ela não estava sentindo nada. Que às vezes a pessoa não tem sintomas, é silencioso, pode demorar 5, 7 anos escondido no diabetes tipo 2. Se não fizer exame de sangue, ela não sabe. Exatamente. Mas se faz um exame de sangue, aparece. Aparece, mas ela por isso está se agindo no pré-diabetes. Porque ela já pode estar caminhando lá com aquele famoso pré-diabetes, e por isso que a SPD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o quê? Que se age o quanto mais rápido possível. Porque justamente os casos de pré-diabetes que não são diagnosticados. E a pessoa está caminhando, e não sabe. Esse quadro pode mudar de um tempo para outro, porque pergunta assim, nesse caso do diabetes tipo 2, que não tem sintomas, o mais recomendado é então que a pessoa faça exames de sangue regularmente. Com que frequência? Geralmente as pessoas pedem, se ela não tem fatores de risco, se ela não está com excesso de peso, não teve uma doença cardiovascular prévia, se ela não for hipertensa, eu esqueci de dizer. O diabetes tipo 2 ele anda casadinho com a pressão arterial alta e vice-versa. Muitas vezes a hipertensão arterial ela acaba se casando mesmo sem querer com o diabetes. E sobretudo se aquela pessoa tem sobrepeso, obesidade ou gordura visceral.
com gordura, sobretudo. Você usou a palavra ou, então pode ser um ou outro desses fatores, não necessariamente todos. Não, geralmente eles estão sempre somados. Entendi. Geralmente eles estão sempre presentes. Hipertensão, excesso de peso adicionado a tudo isso, presença de gordura visceral que é detectada com um exame de ultrassom vendo o fígado gorduroso, ou seja, esteatose hepática. Ela tem essa cinturinha abdominal que se inverte na realidade. Ela tem essa questão, muitas vezes, que eu falei, né, da hipertensão arterial associada, colesterol alto, triglicerídeos elevados. Então, tudo isso são fatores de risco, além da história familiar. Então, aquela pessoa que tem, se ela for tabagista, então, ou fizer uso de álcool, ela está mais na linha ainda do fator de risco. E também para as moças, as mulheres, né, que tiveram diabetes gestacional. Ela também está nessa linha de fator de risco de desenvolver um diabetes tipo 2. Entendi. E aí, nesse caso, então, o recomendado é fazer o exame de sangue de quanto em quanto tempo? Pelo menos uma vez por ano, ou a cada 6 meses. Ou a cada 6 meses já seria... mais perto naquela pessoa de fator de risco. Quais são os riscos ou os problemas de demorar no tratamento? Então, as complicações do diabetes, né, é que a gente fala, são muitas vezes, podem ser evitáveis se a pessoa estiver bem controlada. O que é estar com a glicemia bem controlada? Ela está com uma alimentação equilibrada, praticando atividade física, procurando estar dentro do seu peso ideal, tomando os medicamentos. E aí a glicemia de jejum, que pode ser feita na ponta do dedo, hoje em dia tem os sensores, que são sensores feitos no tecido subcutâneo, né? Que a pessoa deve manter essa glicemia pré-prandial antes da refeição entre 80 e 130, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. E menor do que 180, 2 horas após a refeição. A hemoglobina glicada, que é essa média da glicemia dos últimos 3 meses, deve ser menor ou igual a 7, para você se manter dentro do possível na prevenção das complicações chamadas crônicas do diabetes. E que complicações são essas? Complicações micro e macrovasculares. A gente falou aqui do coração, que é uma complicação, né, cardiovascular, enfim, que é uma das que mais leva a pessoa com diabetes tipo 2 a óbito, é o coração. E pode acontecer com morte silenciosa e também a parte renal. A pessoa pode ter uma doença renal, né, que é na microvasculatura, sem saber. Associada à hipertensão arterial, então, ela pode mais rapidamente vir, né, a ter também um problema mais sério e vir a óbito. Então, que complicações? Complicações microvasculares, retinopatia, problema na retina, sim, complicações nível renal, que são a nefropatia diabética, complicações neurológicas nos nervos periféricos, que é a neuropatia diabética, ou nos nervos autonômicos, que na realidade levam a pessoa a ter problemas. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma bexiga neurogênica, ela tem uma dificuldade de esvaziar a bexiga total. E aí passa a ter até infecções de urina de repetição. Na nefropatia, ela perde proteína na urina. Não é normal você perder proteína na urina. Então você tem que detectar e tentar detectar precocemente assim que aquela pessoa tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, se ela já vem com alguma complicação. Fazer um exame de fundo de olho para ver se aquela retina já está comprometida pela própria alteração constante das glicemias, ou com aquela glicemia alta elevada. Então, sim, tem características de retinopatia diabética na retina. Então, essas são as complicações e realmente o diabetes, além de ser uma doença que aumenta, né, o risco cardiovascular de morte, também, né, é a primeira doença que leva a pessoa à perda da visão e está entre as 2 primeiras doenças que levam o indivíduo a procurar uma medida de substituição renal, que seria diálise renal. A primeira é a hipertensão arterial não controlada e a segunda, né, e elas duas geralmente andam casadas, é o diabetes, a diabetes não controlada. Então a gente tem que estar de olho nisso para evitar problemas. A gente está aqui com o objetivo, né, de dar uma orientação para os médicos, estudantes de medicina, profissionais da saúde. E aí, no caso, por exemplo, como você estava explicando, o maior problema é quem tem diabetes ou pré-diabetes e não tem diagnóstico. Acaba que muitas vezes ele vai
ter acesso a essa informação, ao diagnóstico, mediante um exame pedido por um ginecologista, porque a ginecologista, a gente sabe que tem que ir no ginecologista todo ano, né? Aí acaba que outros profissionais de outras áreas pedem os exames e aí você tem acesso àquela informação, né? Quais são as orientações que você, como endocrinologista, passaria para os médicos de outras áreas de informações que eles precisam saber e em qual momento encaminhar para o endocrinologista? Eu acho que do momento que você suspeita que a pessoa possa ter um pré-diabetes, conforme a gente falou, você deveria encaminhar para o endocrinologista para fazer a investigação adequada. Outro ponto é se a pessoa quer aprender mais sobre diabetes, que ela deve, na realidade, seja profissional nutricionista, de educação física, o mesmo odontólogo, psicólogo ou médico clínico de outra especialidade, que ele deva fazer um curso, por exemplo, de atualização, um curso para ele aprender um pouco mais especificamente sobre diabetes. Nós fazemos parte do grupo do curso do Educando Educadores em Diabetes, que é da DJ Brasil, com apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Federação Internacional de Diabetes, chamada IDF. E esse curso, por exemplo, o profissional de saúde pode ter acesso procurando até na internet a DJ Brasil, vai ter a próxima edição, agora em dezembro, e essa edição é uma oportunidade ímpar porque vai ser online. Então as pessoas podem aprender um pouco mais se educando, porque na realidade as aulas são teóricas e práticas, então você tem oficina prática de todos esses temas. Mas sempre na dúvida, se existe mesmo aquele diagnóstico, encaminha para o endocrinologista, ele vai saber que exame pedir para poder então dar a certeza àquela pessoa de que ela precisa se tratar imediatamente, até com medicamento, utilizando como base, né, os medicamentos conhecidos pelas diretrizes como indicados. No caso do diabetes, se inicia sempre, geralmente, com a metformina, porém, você tem vários outros medicamentos e as atualizações das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes para o profissional de saúde, ele pode encontrar no site diabetes.org.br, que é o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Lá tem informações extremamente atualizadas sobre qualquer tema referente ao diabetes. E você mencionou, né, todos esses outros profissionais da saúde, nutricionista, o trabalho desses outros profissionais. No caso até da diabetes, acho que o nutricionista teria um papel mais importante até, né? Eu acho que o papel dos profissionais, quer dizer, do tratamento de diabetes deve ser multidisciplinar sempre. Porque quem tem o diagnóstico de diabetes, para aceitar ter diabetes é muito difícil. Então tem que estar envolvendo o profissional psicólogo, tem que envolver a família nesse tratamento, a família é fundamental. E a educação só é bem feita quando você envolve uma equipe multidisciplinar capacitada. O nutricionista, o próprio endocrinologista capacitado a tratar do diabetes, envolve um psicólogo, um professor de educação física, sendo que possível, e uma enfermeira, no caso, se realmente você tem essa possibilidade, que saiba fazer a avaliação dos pés da pessoa que tem diabetes, porque os pés podem ter lesões que a pessoa não tem a sensibilidade para tal e acaba fazendo o famoso pé, entre aspas, diabético, que quando a pessoa já tem um comprometimento por algum ferimento, algum machucado, porque lesionou sem sentir. E a cicatrização fica mais difícil? Mais difícil, a circulação já está prejudicada perifericamente, os nervos, e pode levar isso até mesmo a amputação. Agora, recentemente, a gente teve, enfim, lá no IED é o instituto que tem menor número de amputações, né, em termos de hospitais de estado, porque a gente tem uma unidade de prevenção da pé diabética. Então é sempre muito importante isso. Né? Verdade. E você mencionou também da questão multiprofissional. Para o paciente aceitar que ele tem diabetes é difícil, é difícil, mas além do mais, ele precisa mudar um comportamento, porque se ele chegou nesse diagnóstico, é porque ele tem um comportamento que precisa mudar, né? Muitas vezes, o diabetes tipo 1 não, porque ele pega um surpresa, sim. porque a maior parte é autoimune, acontece na criança, no adolescente, no jovem. Ele não tem uma característica marcante, hereditária, nem que ele possa modificá-la ou descobrir, por exemplo, de forma precoce que ele vai ter ou vai abrir um quadro de diabetes tipo 1, que vai necessitar de insulina, então, como forma de tratamento, porque o pâncreas dele parou de fabricar insulina de forma devida. Então, o que acontece? Aquela criança, aquele adolescente, pré-adolescente, os familiares vão precisar de um apoio psicológico. E a pessoa que adquire o diabetes tipo 2
já é um adulto, digamos que ele tenha 50 anos, digamos que ele tenha 60 anos, ele já tem hábitos muito arraigados. Como é que ele vai mudar esse hábito da sua feijoada, seu churrasco de final de semana, da sua cerveja, sexta, sábado, domingo? Então é muito mais difícil você mudar esses hábitos e fazer com que ele aceite que agora é uma oportunidade nova que é dada para ele de modificar o seu estilo de vida. Então você precisa de um convencimento, claro, parte da nutrição é fundamental, mas sempre que possível ter um apoio psicológico de um profissional da psicologia que saiba trabalhar com a pessoa com diabetes. Entendendo que a doença crônica, né, ela não bate na porta e vai embora como resfriado, ela bate na porta e fica. Ela é um convidado indesejado que se aloja na casa da pessoa e fica. Não é verdade? É verdade. Ele não foi convidado, mas ele fica lá de boa, tranquilo, né? Então esse que é o grande risco, a pessoa não saber que está convivendo com ele, né? E com o tratamento, é possível ter uma vida normal? É possível ter uma vida normal, boa pergunta. A pessoa com diabetes, muitas vezes ela culpa tudo, que a causa de tudo da vida dela de ocorrendo diabetes. Mas se ela está bem controlada, se ela está bem acompanhada, se ela está bem fazendo a sua alimentação adequada, a sua atividade física, tomando medicamento de uma forma adequada, ela vai viver com qualidade de vida. Ela vai ter qualidade de vida como qualquer outra pessoa. E diabetes não vem escrito na testa, tem diabetes. Então, ninguém sabe que a pessoa tem. Então, é uma coisa importante, ela não vai ser discriminada por ninguém, a não ser que ela mesma crie esse estigma para ela. Que ela mesma se sinta, né, diferente dos outros. Ela é capaz de fazer qualquer coisa. Eu tenho um paciente de diabetes tipo 1 que é atleta e que foi campeão estadual e mundial de karatê. No momento ele está morando nos Estados Unidos. E ele adquiriu diabetes, ele tinha, eu acho que cerca de 10 anos de idade, com 14 anos de idade eu comecei a acompanhá-lo. E ele escreveu um livro, né, O Doce Sabor da Vitória. Esse livro é muito interessante para quem estiver interessado em adquirir. Ele está à venda e ele conta ali a trajetória de vida dele, como o diabetes o ajudou a ser um campeão no karatê. Porque na realidade ele teve as oportunidades de vida dele por ser uma pessoa com diabetes. Ele mudou, né? Não, ele não só mudou, mas as oportunidades de vida dele, de ir viajar, que anteriormente era muito difícil, você não tinha patrocínio, vieram por justamente ele ter diabetes. Que interessante, né? E aí ele se transformou no campeão da vitória, exatamente. Muito bacana. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui, qual a orientação que você daria, no caso, para profissionais da saúde que tenham interesse em trabalhar com pacientes, ou que não tenham interesse, mas que trabalhem, porque eles vão acabar lidando com pessoas com diabetes? Qual a recomendação que você dá para essas pessoas, para esses profissionais? Eu acredito que é muito importante a pessoa sempre procurar estudar mais, né? Conhecer mais sobre o tema. E se ela quiser se especializar ou se atualizar, se capacitar melhor, é aquilo que eu orientei, fazer o curso Educando Educadores em Diabetes é uma ótima oportunidade. Outro detalhe é sempre estar atento no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, diabetes.org.br, tem lá uma parte para profissionais e outra para paciente. A pessoa vai ter muitas novidades sempre, atualizações das diretrizes de tratamento, de diretrizes de diagnóstico. Todas as áreas são ali apreciadas nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então ali ela tem material suficiente para se atualizar. Está também acompanhando os congressos, a gente tem eventos online, tem eventos também da própria pós-graduação em endocrinologia da PUC-Rio. Fiquem sempre atentos que o nosso coordenador, o Dr. Valmir, sempre está atualizando os profissionais que assim desejam um concurso anual. É isso que eu recomendo, que as pessoas possam estar participando mais. Muito obrigada. Obrigada a vocês que assistiram o nosso podcast. Se tiver mais dúvida, qualquer pergunta, a professora Cláudia Piper está sempre em contato conosco, ela está à disposição se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que queira saber mais, pode mandar para a gente e quem sabe a gente não conta com a participação dela num novo podcast. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, Helena. Obrigada.